Eu sou o Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, e quando se fala em movimentação de dinheiro no Fazendão, é preciso deixar bem evidente a diferença. Pix é do Bolsonaro, Master é do Fecaloma político. Hoje, 6 de abril de 2026... Na Gazeta do Povo, a informação de que o patrimônio imobiliário do satânico psicopata golpista, lobista e plagiador Meliante Togado, que integra a gangue que opera ilegalmente nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Poderes, triplicou desde a entrada dele na Pocilga em 2017 e atingiu 31 milhões e 500 mil reais em bens, segundo dados atuais levantados em registros de cartório. O crescimento representa um salto de 266% em relação aos 8 milhões e 600 mil reais declarados à época, quando o indivíduo assumiu o cargo indicado pelo vampiro bandidão Michel Temer. De acordo com dados publicados hoje pelo Estadão, o satânico psicopata golpista, lobista, plagiador e a mulher dele, a advogada Laranja, acumulam 17 imóveis, entre casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais. Nos últimos 5 anos, o casal investiu 23 milhões e 400 mil reais na aquisição de bens em São Paulo e em Brasília, todos pagos à vista, em cash, dinheiro vivo, conforme documentação oficial. Ao Estadão, o casal gênio das finanças não se pronunciou sobre a apuração. A Gazeta do Povo também procurou o casal e apenas o escritório da advogada Laranja retornou ao contato afirmando que não irá se pronunciar sobre o que foi apurado. Você precisa entender que esta é uma decorrência natural dos acontecimentos. Um grande jogador de futebol, por exemplo, que encanta a torcida que lota os estádios com seus dribles e gols excepcionais, tem que ser regiamente recompensado. Um piloto de Fórmula 1 que encara a morte em cada curva do circuito também precisa receber uma compensação à altura do perigo que ele enfrenta. Um bandido que se mostra disposto a ignorar todo e qualquer tipo de limite jurídico, ético, racional, de decência, de honestidade, de hombridade, para prejudicar a vida dos outros gratuitamente e intimidar uma nação inteira, num elaborado processo de ilusionismo, onde ele demonstra possuir um poder que não tem, também tem que ser remunerado à altura, especialmente porque gente dessa laia acredita piamente que vai conseguir levar tudo com ela para o outro lado, seja de morte morrida, seja de morte matada. Como diz o outro, sabe de nada, inocente. 11 governadores estaduais renunciaram para disputar as eleições de outubro. O prazo para os agentes públicos que vão participar das eleições deixarem seus cargos terminou no sábado, dia 4. A regra é chamada de desincompatibilização e vale para governadores, prefeitos e ministros de Estado que pretendam se candidatar no pleito deste ano. O primeiro turno das eleições será no dia 4 de outubro. E no meio dessa brigalhada para ver quem vai para onde e vai tentar conseguir ser o quê, a chamada direita do Fazendão faz de tudo para se desintegrar, por meio de briguinhas e de chiliques, sem falar no grude dos oportunistas e adesistas de ocasião
que não toleram Jair Highlander Bolsonaro e nem o filho dele, Flávio Bolsonaro, mas querem tirar proveito da situação para depois virar as costas para ele, como já fizeram antes. A situação está tão ruim que o próprio senador Flávio Bolsonaro gravou um vídeo durante o fim de semana pedindo a todos que ponham a mão na consciência e se concentrem na tarefa a ser executada. Fala pessoal, estou gravando esse vídeo para tentar chamar a todos para a racionalidade. É muito angustiante ver lideranças do nosso lado se digladiando enquanto a gente tem um país para resgatar e o inimigo não está aqui, está do lado de lá. Esse é o tipo de confusão que não tem vencedor, todo mundo sai perdendo. Cada um tem os seus motivos, as suas mágoas, tem o direito de se defender do que acha que é agressão ou provocação do outro, beleza? Mas cada um tem o seu tempo. Pessoal, a partir de agora, todos nós temos que focar em um só objetivo. Bora olhar para frente. O único caminho que eu tenho para sugerir e que qualquer um aí pode encontrar no livro da vida, mais especificamente em Colossenses 3,13, é o seguinte: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Pessoal, só vem comigo, vem me ajudar a devolver a fé, a esperança e a alegria para a nossa nação. Todo o resto agora é menor. O relator Alessandro Vieira diz ter reunido 27 assinaturas para prorrogar a CPI do crime organizado. De acordo com o senador, a CPI tenta trazer um pouco de luz, apontando abusos, omissões e crimes de figuras poderosas. O prazo de funcionamento do colegiado é até o dia 14 de abril. A data é o limite para apresentação e voto do parecer. O presidente do Covil de 81 inúteis e covardes, Davi Narcolumbre, terá que ler o requerimento de prorrogação para que a extensão do prazo entre em vigor. Enquanto isso, a bandalheira não tem fim. O Bobina, o amigo do amigo de meu pai, usou um avião do banqueiro vigarista Daniel Vorbarato para visitar o resort Maracutaiaiá, em Ribeirão Claro, lá no Paraná, depois de vender a participação dele no negócio, segundo o Estadão. Os indícios de que o meliante togado realizou a viagem se baseiam no cruzamento de dados de passageiros que acessaram o Terminal de Aviação Executiva de Brasília ao longo de 2025, com os registros de deslocamento de servidores da equipe de apoio ao Bobina estagiário. E se a bandalheira não tem fim, a crueldade canalha e bandida dos meliantes togados também não. A primeira laia do Sindicato do Crime Organizado condenou o empresário catarinense Alcides Rahn a 14 anos de prisão em regime fechado por causa da doação de R$ 500 associada ao 8 de janeiro. Alcides foi condenado pelos verdadeiros bandidos que estão instalados nas dependências do antigo STF, lá na Praça dos Três Poderes, pelos supostos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. A defesa de Alcides Rahn argumentou que a denúncia se apoiou unicamente em um comprovante de Pix. E você que mora no Fazendão, sabe, por acaso, onde anda o bom senso e a justiça? Oi, meu nome é Bom Senso. Eu e a minha irmã, a Justiça, a gente tá de férias do Brasil. Mas não dá para ficar por aí, né? A gente teve o caso do mensalão, a ditadura da propina, comprando deputado com dinheiro público. A gente teve o caso do Petrolão, que foi um mensalão 2.0. Depois teve o caso da Lava Jato, mostrando a Odebrecht, comprando político fora do Brasil. Não tem bom senso que sobreviva a isso, né? Minha irmã Justiça acabou indo embora junto comigo, já que ela parou de ser praticada. Depois, em 2018, a gente até tentou voltar.
Mas aí em 19 veio o Toffoli, abre o inquérito do fim do mundo, a imprensa bate palma para censurar o país inteiro, para esconder o amigo do meu pai. Era essa a capa, né? Pois é. De lá para cá, a coisa só piorou. Jornalista preso, censurado e a imprensa batendo palma. A gente teve também multas abusivas, deputado perdendo mandato e todo mundo batendo palma. Não tem bom senso que aguente isso. Eu tirei férias. E a minha irmã Justiça veio comigo. Mas aí a nossa prima a Injustiça tomou conta e desde 23 a coisa piorou muito. Mais de 1.500 inocentes presos. E quando a gente pensou que era só nessa linha aí, bom, aí aparece o escândalo do INSS. 300 bilhões roubados dos velhinhos brasileiros. E aí apareceu o filho do Lula na história, ele tinha 300 mil de mesada, segundo a CPMI apurou, recebeu 25 milhões, teve viagem bancada pelo careca do INSS, o cara que operava o esquema. E quando a gente pensa que é o fundo do poço, bom, no Brasil sempre tem uma portinha, né? Aí aparece o caso do Banco Master. E o Banco Master tinha dinheiro do PCC, agora parece que tem também do Comando Vermelho. O Banco Master tinha contratado o Michel Temer, o maior cacique do Centrão brasileiro. O Banco Master tinha contratado o Ricardo Lewandowski, ex-ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, e o filho dele que recebeu os milhões. Não sei se você sabia disso, não. Contratou também a esposa do Alexandre de Moraes. 129 milhões foi o contrato. Tudo isso para viabilizar a venda do Master para o BRB. E tinha uma empresa que participaria do processo, uma tal de Fictor. Bom, é aí que a coisa engrossa. A gente descobre que o filho do Lula, o Lulinha, o mesmo lá do escândalo do INSS, foi assessor da Fictor até 2024. O diretor na época era um tal de Rubini, mas calma que a coisa vai engrossar. Esse tal de Rubini, que era chefinho do Lulinha lá na Fictor, hoje está no conselhão do governo Lula, um conselho oficial, ele tem um mandato até 2027. Essa Fictor aí, que o filho do Lula, do esquema do INSS, era assessor até 2024, foi a que tentou comprar o Banco Master e esconder todo esse escândalo. Aí você pensa, bom, agora chegamos finalmente no fundo do poço. Ainda não. Aí aparece uma viagem em Londres, bancada pelo Vorcar, o dono do Master. E lá tinha uísque, charuto dos mais caros. Na mesa estava o presidente da Câmara dos Deputados, o que fingiu que ia aprovar a anistia dos inocentes, negociou a vida deles e nunca entregou o que foi negociado. Tinha o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que deveria fiscalizar o Supremo e evitar esse tipo de coisa. Tinha também o Paulo Gonet, o PGR, o que devia garantir a legalidade de tudo que está acontecendo. Ele deveria ser o guarda-costas da minha irmã, Justiça, mas ele meio que não está trabalhando muito bem, não. Nessa mesma mesa estava também o presidente do CAD, que é responsável por essas transações de empresas. Tinha o pessoal do STJ, que vai que eles resolvem investigar isso, né? E tinha também o cara da Polícia Federal, o tal do Andrei Rodrigues. Tudo isso bancado pelo dono do Master, o Vorcaro, que também estava na mesa. E aí essa semana, essa turma, o Alexandre de Moraes, o Toffoli, o STF resolveu que ele não podia interferir no legislativo e que por isso não ia cumprir o que manda o regimento e a lei e renovar a CPMI do INSS, que revelou tudo isso que eu acabei de explicar. O grande problema é que no dia seguinte o Fachin interferiu no trabalho da CPMI e impediu a quebra de sigilo da empresa do Toffoli. Esqueci de falar, né? O Dias Toffoli, o mesmo do amigo do meu pai, do inquérito do fim do mundo, nesse escândalo aí ele era meio que sócio no Taiaiá. Ele e os irmãos de vida simples no resort milionário, que tinha dinheiro do Banco Master, do fundo Reag, na empresa Maridit, onde estavam os três ali. Essa é a turma que enterrou a investigação. E aí, bom, indo me permanecer nas férias, minha irmã também não quer voltar, não. Eu acho que a gente só volta para o Brasil se o dono da casa chamar. Se o povo chamar o bom senso, bom, eu volto. Se o povo chamar a justiça, eu sei que a minha irmã volta comigo. Mas enquanto o bom senso não está na mente das pessoas, enquanto a justiça não está no braço das pessoas, não tem como voltar para o Brasil, né? E depois dessa, na ausência do bom senso e da justiça, agora o cabaré de cego dos 513 picaretas vai à loucura. O autodenominado trans de direita anti-woke Sofia Barclay se filiou ao PL para se candidatar a deputado federal por São Paulo. A revista Oeste informa que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu hoje um alerta de grande perigo para tempestades em 3 estados nordestinos.
O aviso classificado na cor vermelha vai vigorar até as 23 horas e 59 minutos de amanhã, dia 7, e indica chuvas superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia. A medida abrange os estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco. O alcance inclui a região metropolitana do Recife, zonas da Mata Pernambucana e Paraibana, além do Agreste e das regiões da Mata e do Leste Potiguar. Tratores com tecnologia finlandesa tentam reforçar a modernização do agronegócio brasileiro. A crescente demanda por produtividade e eficiência no campo tem impulsionado uma nova geração de máquinas agrícolas no fazendão. Em meio a esse movimento, a fabricante de tratores Valtra aposta na tecnologia desenvolvida na Finlândia para ampliar a eficiência das operações no agronegócio nacional. No portal Conservatism and Elegance, a informação de que os astronautas da Artemis II acabaram de quebrar o recorde de maior distância já percorrida por um ser humano no espaço. Agora, eles estão prontos para orbitar a Lua. Pesquisadores chineses criaram drones feitos de bambu que voam com a mesma precisão dos modelos convencionais. Eles liberaram o software de controle de voo gratuitamente para o mundo inteiro, numa tecnologia que pode revolucionar a aviação sustentável. Em março deste ano, o piso da Igreja de São Pedro e São Paulo, em Maastricht, nos Países Baixos, afundou durante obras de restauração. Debaixo dos azulejos danificados, os operários encontraram um esqueleto enterrado sob o altar com uma bala de mosquete de chumbo no tórax e uma moeda francesa de 1660. Durante uma entrevista coletiva na Casa Branca, hoje o presidente Donald Trump se manteve firme quanto ao prazo estabelecido até às 8 da noite de amanhã em Washington ou 9 horas da noite, hora de Brasília, para a destruição total de pontes e de usinas de energia elétrica no Irã. Trump declarou que eles sabem que tem até às 8 da noite de amanhã, mas as negociações continuam e parecem estar indo bem. Segundo o presidente, o emissário Steve Witkoff está na Casa Branca e o vice-presidente J.D. Vance também está envolvido nas negociações. Trump lembrou que os Estados Unidos lidam com esses bandidos há 47 anos. Ele agora está diante de um Irã muito mais poderoso do que no passado, quando os outros presidentes poderiam ter dado cabo da situação e não deram. O presidente afirmou que todo o país pode ser eliminado numa noite, e essa noite pode ser a de amanhã. O portal Conservatism and Elegance informa sobre um grande revés para o sonho do Irã de produzir armas nucleares. O renomado cientista nuclear Dr. Hossein Kourosh foi despachado para o colo do capeta quando a Força Aérea dos Estados Unidos atacou uma instalação subterrânea de pesquisa nuclear. Dezenas de outros engenheiros e cientistas também tiveram os CPFs cancelados permanentemente no ataque. Já o ministro da Defesa israelense Israel Katz afirmou hoje que caças de Israel atacaram a maior usina petroquímica do Irã, localizada em Asaluye, em uma operação que, segundo ele disse, deixou fora de serviço instalações fundamentais do setor energético do país, já alvo de um ultimato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em mensagem de vídeo publicada pelo gabinete dele, Israel Katz assegurou que a usina atacada representa aproximadamente 50% da produção petroquímica iraniana e que, após um ataque anterior contra outra instalação na semana passada, ambas as infraestruturas, responsáveis, segundo ele, por cerca de 85% das exportações petroquímicas do Irã, ficaram desativadas. Os meios de comunicação iranianos confirmaram que as instalações petroquímicas de South Pars, que abrigam as maiores reservas mundiais de gás natural,
foram atingidas hoje por um ataque aéreo israelense norte-americano. E durante a missa de Páscoa em Roma, o Papa Leão XIV transmitiu saudações em 10 idiomas, inclusive em português. Português. Feliz Páscoa. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado e presente entre nós. Leão XIV também pediu que os líderes mundiais promovam a paz e o diálogo, lembrando a ressurreição de Cristo. E mais uma coisinha. Faz tempo que o fazendão não sai do lugar, repete a mesma coisa, age do mesmo jeito, fazendo com que o chamado país do futuro nunca se torne realidade. O cronista Nelson Rodrigues já dizia, desolado, que o brasileiro é um povo que canta e dança enquanto afunda. É realmente muito triste. Até a próxima. Confesso que eu prefiro o capitalismo, distribuindo a riqueza de forma desigual e de acordo com a capacidade individual. Agora, há quem prefira o socialismo, que distribui a miséria de modo igualitário, exceto para quem manda, é claro. Hoje, 7 de abril de 2026... O jornalista Joaquim Ribeiro traz uma informação bastante curiosa que levanta algumas questões. Ele conta que amanhã, quarta-feira, dia 8, o chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, general Dan Kane, fará uma videoconferência com a ministra Maria Elizabeth Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar. Na conversa, Dan Kane deverá alertar a presidente do STM para que não haja nenhuma tentativa de proteção de algumas autoridades que deverão ter a prisão preventiva decretada pelo integrante do Sindicato do Crime Organizado instalado no antigo STF, na Praça dos Três Poderes, e que se anuncia como sendo terrivelmente crente do pé quente. Diante dessa notícia, as perguntas que não querem calar são: o que está acontecendo nos bastidores? Por que justamente o general Dan Kane daria esse tipo de alerta? Quais as autoridades do fazendão que estariam na iminência de ver o sol nascer quadrado? Motivos para enjaular toda a cúpula dos Três Poderes não faltam, mas o que estaria cozinhando em fogo brando? Enfim, quem viver, verá, né? O Space Liberdade informa que o infame Benedito Gonçalves, meliante togado do Inferior Tribunal de Justiça, conhecido pela frase lapidar, missão dada, missão cumprida, que foi a um evento pago pelo Bando Master em Londres, se declarou impedido de julgar casos do bando. O presidente da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil defende que o Sindicato do Crime Organizado e os meliantes togados que integram a pocilga sejam investigados, criticando o silêncio da venérea PGR. As declarações de Leonardo Sica, que na condição de presidente da OAB de São Paulo representa centenas de milhares de advogados na maior seccional do órgão de classe do Fazendão, foram dadas à imprensa durante uma coletiva improvisada após um evento que debateu temas do Poder Judiciário. Na revista Oeste, a informação de que o ex-governador do Distrito Federal, Inganês Rocha, não compareceu hoje para depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Crime Organizado.
Inganês já havia faltado a 2 reuniões anteriores, quando deveria participar como convidado. Diante das ausências, o colegiado aprovou a convocação dele. A Gazeta do Povo informa que o senador Petralha Fabiano Contarato, presidente da CPI do crime organizado, retomou hoje as críticas ao Sindicato do Crime Organizado, que, mais uma vez, livrou um convocado de prestar depoimento ao colegiado. A sessão do dia ouviria o ex-governador do Distrito Federal, Inganês Rocha, sobre as negociações do BRB com o Bando Master e que levaram à deflagração da Operação Compliance Zero da Polícia Federal no ano passado. Fabiano Contarato lembrou que tanto o terrivelmente crente do pé quente como outros meliantes togados do Sindicato do Crime vêm proferindo decisões que atingem diretamente as apurações da CPI, como convocações de testemunhas para depoimento, quando a presença é obrigatória, e quebras de sigilo, entre outras. O senador disse que o Sindicato do Crime Organizado inviabiliza a investigação do crime organizado, perguntando: então, não quer que se apure? Por que não quer que se apure? O próprio Contarato respondeu, complementando que é isso que deve ser questionado. Quem não deve, não teme. E o Space Liberdade traz a informação de que um juiz aqui nos Estados Unidos fechou o cerco e autorizou intimações a Daniel Vorcaro, agora Vorbarato, além de galerias de luxo e casas de leilão, para recuperar o patrimônio de um liquidante prejudicado no caso Master. A medida, segundo o Space Liberdade, também deverá ser adotada por outros países. Na Gazeta do Povo, a informação de que, por meio de uma nota técnica divulgada hoje, a Superintendência de Economia da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, calcula que a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salários, o chamado fim da escala 6x1, vai resultar em uma perda anual de 0,7% no PIB, o Produto Interno Bruto, o que equivale hoje a cerca de 76 bilhões e 900 milhões de reais. Para chegar a esse valor, a entidade utilizou o modelo de equilíbrio geral computável, um cálculo que simula as variáveis de um sistema econômico, como a renda das famílias, o rendimento das empresas e a arrecadação do Estado. A partir disso, a injeção de uma variável específica, como o fim da jornada de 44 horas, resulta na simulação do impacto real. O mercado elevou a previsão da inflação para 4,36% este ano. A estimativa está no Boletim Focus, uma pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. A estimativa para crescimento da economia é de 1,85%. No Space Liberdade, a informação de que o endividamento das famílias brasileiras vai a 80,4% no mês de março e bateu o recorde, do jeito que o diabo e a petralhada criminosa gostam. O BRB, Banco de Brasília, comprou mais de 30 bilhões de reais em ativos de carteiras do Bando Master a partir de julho de 2024, segundo o portal Metrópolis, que obteve as planilhas via Lei de Acesso à Informação. Elas foram publicadas com a informação de que o acumulado pode ser ainda maior, com outros 10 bilhões de reais em substituições. Na Gazeta Brasil, a informação de que a Agência Nacional de Energia Elétrica formou maioria hoje para abrir um processo que pode levar ao fim da concessão da Enel São Paulo, após sucessivos apagões registrados na capital e na região metropolitana nos últimos anos. 3 dos 5 diretores já votaram pela caducidade do contrato, o termo jurídico que prevê o encerramento antecipado da concessão,
ao entenderem que a empresa não conseguiu corrigir falhas graves na prestação do serviço. Um quarto diretor também se manifestou favorável ao andamento do processo. A decisão ainda não é definitiva e será encaminhada ao Ministério de Minas e Energia, que terá a palavra final sobre a eventual perda do contrato. Antes disso, a Enel terá prazo de 30 dias para apresentar uma defesa. O estado de Mato Grosso do Sul se transformou num laboratório para reduzir os acidentes com a fauna em rodovias. O estudo destaca a BR-262 como área de testes e aponta estradas críticas com espécies ameaçadas. Mato Grosso do Sul aparece no livro técnico sobre segurança viária e conservação da fauna como um dos principais campos de experimentação de medidas para reduzir as colisões entre veículos e animais silvestres. Na minha cabeça eu quero todo o dinheiro que traz. Dono, só quero dinheiro do patrão. Só quero dinheiro do patrão. Para com isso. Que toda maldição me dá uma cara aí, eu quero dinheiro do patrão. Em nome de Jesus. E toda maldição está quebrada em nome do Senhor Jesus. Tá repreendido, moço. Senhor, repreende todo o mal desse homem, meu Pai. Ele não possa nem fazer mal a ninguém, nem a mim, meu Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Repreenda, meu Pai. Repreenda. Sai, em nome de Jesus. No momento, muita gente está tentando localizar com extrema urgência essa pastora para que ela possa ir a Brasília e expulsar os demônios que tomaram conta do maior ladrão da história do Brasil e do satânico psicopata golpista, lobista e plagiador. A revista Oeste informa que o agravamento das tensões entre Israel e Irã ganhou novo impulso hoje com declarações contundentes e ofensivas militares ampliadas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou em vídeo que Israel está esmagando o regime iraniano, fazendo referência à intensificação dos ataques, segundo o jornal The Times de Israel. Logo depois do anúncio de Netanyahu, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou o tom e advertiu que uma civilização inteira poderia morrer se não houver acordo até o fim do dia. O premier israelense detalhou que ontem aeronaves de transporte e dezenas de helicópteros iranianos foram destruídos. Já no dia de hoje, ferrovias e pontes estratégicas usadas pela Guarda Revolucionária também foram atingidas. Em Israel, a emissora de televisão do Canal 13 colocou no ar uma contagem regressiva para o momento do ultimato de Donald Trump ao Irã. Enquanto isso, a Casa Branca negou as notícias de que estaria considerando o uso de armas nucleares no Irã. Na Gazeta do Povo, a informação de que as forças de defesa de Israel emitiram hoje um alerta para que os cidadãos do Irã não utilizem trens ao longo do dia, sugerindo que ataques a ferrovias serão realizados pelos militares israelenses. A presença de cidadãos iranianos em trens e nas proximidades de linhas férreas coloca as vidas em risco, segundo as forças israelenses. De acordo com a agência de notícias Fars, todas as chegadas e partidas ferroviárias de Meshed, cidade no nordeste do Irã, foram suspensas. O alerta israelense foi emitido no mesmo dia em que termina o prazo estipulado pelo presidente norte-americano Donald Trump para que o Irã reabra o estratégico Estreito de Hormuz, fechado quase totalmente pelo regime desde o início do conflito contra Estados Unidos e Israel, deflagrado no dia 28 de fevereiro. Em meio à polêmica com os Estados Unidos, o bandido cheirador Gustavo Petro pediu ao coleguinha brasileiro uma extensão do Pix à Colômbia.
presidente colombiano voltou a criticar a lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. E mais uma coisinha. Já que o Fazendão está entrando em ritmo eleitoral, eu quero lembrar que nada disso vai valer se esse requisito não for atendido imediatamente. Voto impresso auditável. Sem isso, as chances de uma reprise da fraude eleitoral de 22 são altíssimas, praticamente inevitáveis. Até a próxima. Recebendo informações sobre a ocorrência de uma orgia na fauna brasileira. No reino da bicharada, uma galinha, alguns dizem que é uma piranha, cozinhou uma paca para um asno, enquanto os jumentos ficaram batendo palmas, achando lindo. Hoje, 8 de abril de 2026... Como você deve ter visto na edição de hoje do Jornal dos Jornais, o Bando Master pagou 40 milhões de reais ao escritório de advocacia da família do satânico psicopata, golpista, lobista e plagiador em 2024. A informação foi revelada na edição de hoje do Pasquim Folha de São Paulo, que teve acesso à declaração de imposto de renda do Bando Master, cujo sigilo foi quebrado pela CPI do crime organizado. O escritório, que tem a advogada laranja Dona Vivi como sócia, se recusou a confirmar as informações obtidas pela Folha e ainda teve o desplante de dizer que as informações são incorretas e vazadas ilicitamente, porque todos os dados fiscais são sigilosos. O satânico psicopata, golpista, lobista e plagiador mesmo não se manifestou. A defesa do banqueiro vigarista Daniel Vorcaro, agora Vorbarato, também não se manifestou. A Folha de São Paulo diz ainda que o Bando Master declarou pagamentos a diversas figurinhas carimbadas da repugnante esgotosfera política do Fazendão. Na lista, em ordem decrescente, como você pode ver aí ao meu lado, em milhões de reais, estão os nomes de Michel Temer, Henrique Meirelles, Guido Mantega, Ronaldo Bento, Fábio Weingarten, Ricardo Lewandowski e familiares, ACM Neto e Antônio Rueda. O nome de Weingarten destoa da lista, mas ele explicou que integra a defesa de Daniel Vorcaro desde 2025 e que só não revelou o valor anteriormente por causa de uma cláusula de confidencialidade constante do contrato. Agora, veja a que ponto chega o desespero dessa quadrilha petralha que fraudou a eleição de 22, não quer largar o osso e está vendo tudo desmoronar à sua volta. O Space Liberdade informa que o satânico psicopata, golpista, lobista e plagiador acaba de colocar para julgamento uma ação apresentada pelo Partido dos Traficantes, que restringe as delações premiadas. É isso mesmo que você acabou de ouvir. A picaretagem ocorre justamente em meio às negociações de Daniel Vorcaro, ou Vorbarato, para firmar um acordo de delação que poderia incluir da politicalha aos meliantes togados, e sabe-se lá quem mais, né? Do jeito que está, no fiofó dessa gangue não está passando nem sinal de Wi-Fi. A presepada esquerdopata
previa penas de 2 a 5 anos de prisão para misoginia. Mas agora, a decisão trava o avanço da matéria, que pretendia incluir a misoginia como crime de preconceito ou de discriminação. O Space Liberdade publicou um vídeo hoje do atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em que ele diz taxativamente que não há nada que comprove qualquer culpa do ex-presidente do BC, Roberto Campos Neto, no escândalo do Bando Master. Não há, em nenhum processo de auditoria ou de sindicância, nada que encontre qualquer culpa por parte do ex-presidente Roberto Campos. Perfeito. E eu lembro a você, rapidamente, da minha premente necessidade de ajuda. A Polícia Civil de São Paulo fez uma operação contra o PCC em 4 cidades. A ação se concentrou nos municípios de Carapicuíba, Osasco, Praia Grande e São Vicente, todos no litoral paulista. O Aeroporto das Montanhas está sendo disputado por 28 empresas de 9 estados e do Distrito Federal. A concorrência pública para a construção do Aeroporto das Montanhas em Venda Nova do Imigrante, na região serrana do Espírito Santo, foi aberta esta semana. O valor calculado é de 75 milhões de reais, mas pode diminuir, uma vez que o critério de escolha da construtora é o de menor preço. A China quer transformar a usina solar espacial em fonte de energia limpa, mas um estudo revela que os mesmos feixes de micro-ondas enviados da órbita para a Terra também poderiam servir para a guerra eletrônica, controle de comunicações e apoio militar em larga escala. Uma praga do milho provoca prejuízo de 33 bilhões e 600 milhões de reais por ano. A cigarrinha do milho leva à perda de produção e gasto com inseticidas. Nas safras de 2020 a 2024, as perdas causadas pelo inseto nas lavouras alcançaram 25 bilhões e 800 milhões de dólares, ou mais de 134 bilhões e 160 milhões de reais. A missão Artemis II entrou em uma nova fase após concluir o histórico sobrevoo da Lua. A cápsula Orion já iniciou a trajetória de retorno à Terra, deixando oficialmente ontem a esfera de influência lunar e consolidando mais um marco da primeira missão tripulada ao redor do satélite desde 1972. A NASA divulgou a primeira foto já feita do lado oculto da Lua. A mais recente imagem, divulgada em quase todos os jornais de hoje, mostra o momento do chamado pôr da Terra. E segundo se informa, um vídeo inédito do lado oculto da Lua também teria sido divulgado pela NASA, revelando uma imagem surpreendente. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, também contestou a versão iraniana, afirmando que Trump jamais concordou em permitir que o Irã continuasse o enriquecimento de urânio. Ela garantiu que o Estreito de Hormuz permanece aberto, apesar de relatos de fechamento pelos meios de comunicação iranianos, em resposta aos ataques de Israel no Líbano, território ligado ao grupo terrorista Hezbollah. Leavitt também foi enfática ao dizer que existe uma diferença entre o que o Irã diz publicamente e em privado, e lembrou que o Líbano não faz parte do acordo de cessar-fogo. Agora, bacana mesmo é ver que tem gente prestando atenção nos acontecimentos. O portal Conservatism and Elegance informa que o esquerdoide, cretinoide e covarde Keir Starmer, atual primeiro-ministro britânico, está sendo duramente criticado no mundo inteiro depois de ter declarado que, abre aspas, acabamos de chegar a um cessar-fogo, fecha aspas. Quem não é Paulo Freireano de QI 83 sabe muito bem que o Reino Unido
se recusou a ajudar o presidente norte-americano Donald Trump e, por isso, não teve participação alguma nesse acordo. É um caso grave de vergonha alheia, o desse vagal oportunista. O presidente do Paraguai, Santiago Peña, assinou um decreto para impulsionar a economia e atrair empresas estrangeiras ao Paraguai. O novo decreto integra o setor de serviços e tecnologia ao regime de Maquila, criado em 1997, pelo qual o país permite a importação de máquinas, matéria-prima e insumos com um imposto zero, desde que a produção seja destinada à exportação. E mais uma coisinha. Neste começo de abril, é possível fazer um rescaldo do mês que passou no Fazendão. Um traveco virou o presidente de uma comissão de defesa dos interesses da mulher. Um influenciador depressivo virou especialista em saúde mental. E uma feminista criou uma camisa da seleção masculina. Eu estou curioso mesmo para saber quem é que vai limpar o chão e o cachorro, depois que o poste fez xixi e cocô, né? Até a próxima. Perplexo pela existência de uma terra onde o crime só pode ser investigado se os criminosos autorizarem. Hoje, 9 de abril de 2026, na Gazeta Brasil, a informação de que o meliante político que atualmente preside o covil dos 81 inúteis e covardes, Davi Narcolumbre, convocou para o dia 30 de abril uma sessão conjunta do Congresso Nacional para analisar o veto integral do fecaloma político que vaga pelos corredores do Planalto ao chamado PL da dosimetria. O projeto prevê a redução de penas aplicadas a condenados pelos atos de 8 de janeiro e pela psicodélica tentativa de golpe de Estado, incluindo o presidente Jair Highlander Bolsonaro. O texto foi vetado integralmente pelo ladrão descondenado e fraudador da eleição de 22, no dia 8 de janeiro de 2026, durante a cerimônia que marcou os 3 anos da baderna na Praça dos Três Podres Poderes. Agora, caberá ao Legislativo decidir se mantém ou derruba a decisão do Planalto. Caso o veto seja rejeitado, o projeto passa a valer e pode reduzir penas definidas pelos meliantes togados do Sindicato do Crime Organizado, em julgamentos relacionados à lisérgica tentativa de golpe. A Gazeta do Povo informa que a atual presidente do inútil, corrupto e caríssimo Tribunal Superior Eleitoral, a bruxa do 71, irmã gêmea de Beto Carneiro, o vampiro brasileiro, anunciou hoje que vai deixar o comando da pocilga eleitoral um mês antes do previsto. O mandato dela terminaria no dia 3 de junho. Com o adiantamento, a eleição simbólica ocorrerá na próxima terça-feira, dia 14, com a posse prevista para maio. Pela tradição da pocilga, a presidência e a vice-presidência devem ser ocupadas, respectivamente, pelos 2 indicados pelo presidente Jair Highlander Bolsonaro, Crasso Nunes Marques e o terrivelmente crente do pé quente André Mendonça. E por falar em indivíduos com o traseiro sujo, o Space Liberdade informa que a empresa que deu carona ao laxante Beisola recebeu 400 milhões de reais do Bando Master em 8 meses, segundo o Estadão. A Marfrig diz que fez operações de câmbio, mas não teve conta no banco. Já o laxante Beisola não deu um pio sobre o assunto.
Algumas informações graves estão surgindo nas Forças Armadas, pelo menos no segmento das Forças Armadas que não se transformaram em frouxas desarmadas. O alerta está sendo dado nos céus do Fazendão. Oficiais da aviação da Força Aérea Brasileira pedem baixa em massa e abandonam a aviação militar, alegando abandono do atual desgoverno Petralha de ocupação. Segundo observadores, a situação é muito grave e o silêncio da quadrilha Petralha só faz aumentar o barulho da crise. A Força Aérea Brasileira perdeu 21 pilotos apenas no primeiro trimestre deste ano da graça de 2026, de acordo com um levantamento realizado por uma grande rede de auditoria. Se esse ritmo for mantido, o Fazendão poderá assistir à saída de quase uma centena de aviadores altamente treinados até o fim do ano. E aqui não se fala friamente sobre números, uma vez que estes são profissionais que carregam anos de investimento público, preparo técnico de elite e responsabilidade estratégica. A pergunta que teima em se colocar diante do problema é: por que eles estão indo embora? Nos bastidores, o que se ouve é desmotivação, salários defasados, falta de perspectiva e uma sensação crescente de abandono. Pilotos que antes tinham o orgulho de vestir a farda, agora enxergam mais valorização na aviação civil, dentro e fora do Fazendão. Obviamente, é impossível dissociar esse cenário da condução do desgoverno Petralha de ocupação, sob o fecaloma político que chegou ao Planalto por meio de fraude eleitoral. Em meio a discursos grandiosos e promessas de reconstrução, o que se vê na prática é uma máquina pública sufocada, com prioridades questionáveis e setores estratégicos sendo deixados de lado. Na prática, o que acontece é que um primeiro tenente aviador responsável por comandar aeronaves que valem milhões de dólares ganha cerca de 13 mil reais brutos por mês. Já um piloto comercial pode ganhar de 15 mil a 20 mil reais, sem contar os bônus e os incentivos. Só a Latam, por exemplo, pagou 80 mil reais de entrada aos novos pilotos aprovados no processo seletivo realizado em 2024. A grande encrenca nisso tudo é que a defesa aérea de uma nação não pode ser tratada como um mero detalhe. Quando pilotos experientes deixam a FAB, o país perde capacidade operacional, perde segurança e vê ainda mais reduzida a tão falada soberania. Recuperar esse tipo de capital humano não é simples. Leva anos, custa caro e exige um planejamento muito sério. Enquanto isso, o desgoverno Petralha de ocupação, mais preocupado em roubar tudo o que vê pela frente, parece assistir de longe, como se a evasão de talentos fosse apenas mais um dado estatístico. Mas não é. É sintoma claro de um problema muito maior: o descaso com quem sustenta, na prática, a segurança nacional. Se nada mudar, como é bem provável que nada mude, o Fazendão pode não apenas perder pilotos, pode perder o controle do próprio espaço aéreo para a incompetência administrativa. E aí, quando a conta chegar, não vai adiantar discurso falando de soberania e outros bichos, né? A Gazeta Brasil informa que o mercado financeiro brasileiro viveu hoje um dia de euforia. O Ibovespa, principal índice da B3, avançou 1,52%, atingindo a marca histórica de 195.129 pontos. No câmbio, o dólar acompanhou o otimismo local e recuou 0,78%, fechando na cotação de R$ 5,06, o valor mais baixo registrado nos últimos 24 meses. O desempenho da Bolsa Brasileira foi impulsionado principalmente pelo setor de commodities. Com a escalada das tensões no Oriente Médio,
o preço do barril de petróleo Brent saltou para a casa dos $98, o que elevou as ações da Petrobras em quase 3%. Como a estatal possui um peso relevante no índice, o movimento garantiu o recorde do dia. E eu lembro a você, rapidamente, da minha premente necessidade de ajuda. Os números do Pix estão na descrição. O CL News continua. Há alguns dias eu falei aqui sobre uma nova ferramenta secreta dos Estados Unidos que permitiu a localização e o resgate do coronel aviador no Irã depois que o F-15 dele foi abatido. A ferramenta se chama Ghost Murmur, ou murmúrio fantasma, em uma tradução livre. Agora eu explico para você como é que isso funciona. O seu coração emite um pulso magnético a cada batida, tão fraquinho que você precisaria de uma sala blindada do tamanho de um apartamento só para conseguir detectá-lo. A CIA, a Agência Central de Inteligência, usou exatamente esse pulso para encontrar o militar ferido escondido dentro de uma montanha no Irã. O funcionamento do murmúrio fantasma é o seguinte: certos átomos, quando atingidos por um laser, se tornam extremamente sensíveis a campos magnéticos. Sensíveis o suficiente para captar a minúscula ondulação magnética que o seu coração cria a cada batida. O Ghost Murmur, então, processa esse sinal com inteligência artificial, filtrando tudo mais: o magnetismo da própria Terra, eletrônicos, veículos, outras pessoas por perto, até sobrar apenas uma batida cardíaca. Quem construiu isso foi a Skunk Works, o laboratório secreto de armas da Lockheed Martin, a mesma equipe responsável pelo avião espião SR-71 e pelo primeiro caça Stealth. A Lockheed já vinha desenvolvendo sensores magnéticos quânticos desde pelo menos 2019, por meio de um programa chamado Dark Ice, um aparelho do tamanho de um saleiro que usa um diamante sintético para detectar campos magnéticos. O Ghost Murmur, ou murmúrio fantasma, já foi testado em helicópteros Black Hawk e no futuro poderá ser instalado no F-35. Essa foi a primeira utilização dele em uma operação real. Um caça norte-americano F-15E foi abatido no sudoeste do Irã no dia 3 de abril. 2 tripulantes ejetaram. O piloto foi resgatado em poucas horas, mas o segundo tripulante, um coronel responsável pelos sistemas de armas do jato, caiu mais fundo nas montanhas, com o tornozelo torcido. Durante quase 2 dias ele ficou escondido em uma fenda na cordilheira de Zagros, enquanto centenas de soldados da Guarda Revolucionária do Irã o procuravam. Tribos nômades vasculhavam as colinas carregando rifles. Um governador regional chegou a oferecer uma recompensa de $60 mil pela captura dele. A CIA alimentou informações falsas para o Irã, dizendo que o norte-americano já havia sido resgatado e estava sendo retirado por terra. Enquanto as forças iranianas perseguiam esse fantasma, o Ghost Murmur encontrou o militar verdadeiro. O Pentágono já tinha um detector de batimentos cardíacos antes disso, um protótipo de 2019 chamado Jetson. Ele disparava um laser infravermelho na pele da pessoa e media as minúsculas vibrações da pulsação. O alcance máximo era de 200 metros, mais ou menos 2 campos de futebol, e exigia que o alvo ficasse completamente imóvel por 30 segundos e não funcionava através de nada mais grosso do que uma camiseta. O Ghost Murmur funciona com um princípio diferente. Os campos magnéticos atravessam rocha, roupas e tecido humano sem perder força. É o mesmo motivo pelo qual uma máquina de ressonância magnética consegue fotografar o seu cérebro sem abrir o seu crânio.
O resgate envolveu 155 aeronaves. Drones armados atingiram soldados iranianos que se aproximavam a menos de 3 quilômetros do militar. Bombas abriram crateras nas estradas para bloquear comboios terrestres. Equipes de operações especiais o resgataram à noite, sob intenso tiroteio. 2 grandes aviões de carga e 4 helicópteros sofreram tantos danos que as forças norte-americanas os explodiram no solo para que o Irã não conseguisse o equipamento. Um alto oficial dos Estados Unidos chamou a operação de a agulha definitiva no palheiro. Um homem ferido, enfiado dentro de uma montanha, invisível para todas as câmeras e sensores de calor do céu, foi encontrado pelo único sinal que ele não conseguia desligar: o do coração dele. O portal informa ainda que a probabilidade de o conflito com o Irã chegar ao fim por completo este mês está aumentando, com o vice-presidente J.D. Vance e mais os emissários Steve Witkoff e Jared Kushner indo ao Paquistão para as negociações de paz. Quase 70% das negociações deste mês foram bem-sucedidas, segundo a Polymarket. Algumas embarcações já atravessaram o Estreito de Hormuz e espera-se que o tráfego aumente neste fim de semana. Enquanto isso, a revista Oeste informa que iranianos, dentro e fora do país, temem que o cessar-fogo de 2 semanas interrompa o impulso para derrubar o regime islâmico e acabe fortalecendo as autoridades. Isto poderia resultar em repressão ainda maior. Integrantes da diáspora manifestaram tal preocupação em relatos para o jornal The Jerusalem Post. E mais uma coisinha. Segundo se informa, toda a encrenca envolvendo centenas de milhões de reais do Bando Master e o satânico psicopata golpista, lobista e plagiador não preocupa o indivíduo que parece tomar banho com óleo de peroba, pois ele teria dito que não perdeu nenhum fio de cabelo com isso. Até a próxima. O Velho Testamento, as origens da Revolução, a Era de Ouro, o auge do conhecimento, a consolidação, estratégias que funcionam, o renascimento. A nova era começa aqui. Acesse agora 700 gigas para explodir sua cabeça. Escaneie e acesse tudo. Desejando um bom fim de semana aos trouxas que acham que esses meliantes defendem a democracia, quando na verdade eles defendem o dinheiro da corrupção, os cargos e privilégios deles, além de proibir as investigações, porque senão serão eles que vão acabar presos. Hoje, 10 de abril de 2026, a revista Oeste informa que a polícia localizou os empresários Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, e Mohamed Hussein Mourad, o primo, na Líbia. Ambos são considerados foragidos e alvos centrais da Operação Carbono Oculto. A investigação apura a infiltração de uma organização criminosa no setor de combustíveis e no mercado financeiro do Fazendão. Os 2 empresários negociam um acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo. Eles prometem entregar provas sobre o pagamento de propinas a políticos e agentes públicos. Segundo os investigadores, o material inclui mensagens de WhatsApp,
que detalham encontros para a entrega de valores milionários. O esquema envolveria favorecimentos regulatórios e sonegação fiscal bilionária. A defesa dos empresários, porém, mantém sigilo sobre as tratativas com as autoridades. Os empresários permanecem na Líbia enquanto aguardam a definição dos termos do acordo. Dando prosseguimento ao noticiário político-policial, o empresário Maurício Camizotti fechou a primeira delação sobre o esquema de fraudes no INSS. Camizotti é descrito pela Polícia Federal como um personagem crucial do núcleo financeiro do esquema. Além dele, outras 2 delações sobre o caso estão sendo negociadas. O Space Liberdade complementa a informação dizendo que a Polícia Federal intimou 31 investigados após a delação de Maurício Camizotti, com Roberta Luxinger, a amiguinha de Lulinha, e ex-assessores de um senador na lista. O empresário apontado como operador de esquema bilionário no INSS firmou acordo com a PF, enquanto a investigação apura desvios de 6 bilhões e 300 milhões de reais entre 2019 e 2024. O meliante político Davi Narcolumbre encaminhou carta do fecaloma político que vaga pelos corredores do Planalto à Comissão de Constituição e Justiça. E o covil dos 81 inúteis e covardes marcou a sabatina da indicação de Bessias, o falso crente abortista que quer virar meliante togado do Sindicato do Crime Organizado e que declarou recentemente que o satânico psicopata, golpista, lobista e plagiador mandou prender gente na confusão do 8 de janeiro a mando dele. O relator do processo, o Everton Rocha, detalhou qual será o calendário da indicação, que incluirá a leitura do relatório na CCJ no próximo dia 15 e a sabatina no dia 29 de abril. E, por falar no Sindicato do Crime Organizado, o Space Liberdade informa que o meliante togado, conhecido popularmente como Zé Peruca, admitiu ter cometido uma injustiça e votou para absolver os réus do 8 de janeiro que ele havia condenado. O que será que deu na cabeça dele, hein? De qualquer forma, o CL News sempre traz alguma coisa para deixar você com um sorriso nos lábios, quem sabe dando uma boa gargalhada. Desta vez, a piada vem por meio do Space Liberdade, que conta que o inútil, corrupto e caríssimo TSE da piada pronta, suprassumo da incompetência, vai proibir o uso de inteligência artificial em todo o fazendão 72 horas antes das eleições. Sem comentários. O dólar comercial operou com forte queda, hoje se aproximando da marca de R$ 5,00 durante o dia, refletindo o menor valor em cerca de 2 anos. A desvalorização é impulsionada por um fluxo estrangeiro favorável, dados de inflação e alívio geopolítico. Por volta das 2 da tarde de hoje, a moeda norte-americana era negociada a R$ 5,02, com baixa de 0,73%. Na mínima do dia, chegou a R$ 5,00 redondos. O mercado de ações também reagiu positivamente, com o Ibovespa alcançando uma marca superior a 197.500 pontos. Na revista Oeste, a informação de que a carga tributária bruta do fazendão alcançou 32,4% do PIB, o Produto Interno Bruto, em 2025. O resultado representa uma alta de 0,18 ponto percentual em relação a 2024 e marca o maior nível desde o início da série histórica do Tesouro Nacional em 2010. O indicador considera a arrecadação de tributos das 3 esferas de governo: União, Estados e municípios. O Tesouro divulgou os dados hoje no Boletim de Estimativa da Carga Tributária Bruta do Governo Geral. A
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão jurídico vinculado ao Ministério da Fazenda, está recorrendo contra uma decisão da Justiça Federal no Rio de Janeiro que barrou a cobrança de 12% de imposto de exportação de petróleo. A decisão que suspendeu a cobrança é do juiz federal Humberto de Vasconcelos Sampaio, da Primeira Vara Federal do Rio de Janeiro, e atendeu ao pedido de 5 multinacionais do petróleo: Total Energies, da França, Repsol Sinopec, da Espanha e China, Petrogal, de Portugal, Shell, anglo-holandesa, e Equinor, da Noruega. E no registro de mais uma picaretagem eleitoreira, o desgoverno Petralha de ocupação quer liberar 7 bilhões de reais do FGTS de 10 milhões de trabalhadores, segundo o inquilino do prédio do Ministério do Trabalho. Ele citou 2 medidas provisórias assinadas pelo Fecaloma político para liberar o valor retido a quem tinha aderido ao saque aniversário. Há algo de podre no reino do fazendão. A certidão de óbito de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário, omite a causa da morte dele e a especifica como aguardando exames no documento. Mourão morreu oficialmente no dia 6 de março, aos 43 anos, e era responsável por executar as ordens de Daniel Vorcaro, agora Vorbarato, fundador do Bando Master, segundo a Polícia Federal. O documento foi obtido e disponibilizado pelas plataformas Poder 360 e Metrópolis, entre outros órgãos de imprensa. A data de emissão que consta no documento é a de ontem, quinta-feira, 9 de abril. Um habeas corpus no Sindicato do Crime Organizado que funciona ilegalmente nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Podres Poderes, questiona as decisões do satânico psicopata golpista, lobista e plagiador que permitem o aborto até os 9 meses de gestação. O objetivo é que o instrumento jurídico que busca garantir a liberdade de ir e vir de uma pessoa seja aplicado a favor dos nascituros, ameaçados por uma liminar do doente mental datada de maio de 2024. Na ocasião, a pedido do PSOL, a quadrilha criminosa disfarçada de partido político, o satânico psicopata golpista, lobista e plagiador suspendeu a resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe tirar a vida de bebês com mais de 22 semanas de gestação por meio da assistolia fetal. Desde então, os abortos têm sido realizados livremente no fazendão em qualquer fase gestacional, bastando que a mulher alegue ter sido estuprada. E que Deus tenha misericórdia dessa laia. Os cientistas registraram a existência de pelo menos 12 embarcações no fundo do mar no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Os destroços nas profundezas do Canal do Porto são como tesouros para os pesquisadores. A China testa robôs humanoides para tarefas de controle de fronteira com o Vietnã. A implementação de tecnologias autônomas em perímetros críticos marca uma nova era na proteção de soberanias territoriais e na gestão de riscos operacionais. O uso de robôs humanoides na divisa entre China e Vietnã demonstra como a inovação pode substituir patrulhas humanas em ambientes hostis, garantindo uma vigilância constante e altamente precisa. Um robô submarino imita os golfinhos para encontrar minas explosivas enterradas no fundo do mar, sem arriscar nenhuma vida humana. O veículo subaquático autônomo Remus 600 utiliza um sonar de varredura lateral que emite ondas sonoras de ultra resolução, criando mapas 3D detalhados de tudo que está enterrado sob a areia ou o lodo. A tecnologia de processamento acústico é tão refinada
que o dispositivo consegue distinguir formas complexas com precisão impressionante. Na Gazeta Brasil, a informação de que os Estados Unidos intensificaram o envio de armamentos para seus navios de guerra em meio à escalada de tensão com o Irã. A medida foi confirmada pelo presidente Donald Trump, que afirmou que as forças norte-americanas estão sendo equipadas com as melhores armas já fabricadas para um possível novo ataque, caso fracassem as negociações diplomáticas previstas para este fim de semana no Paquistão. Em entrevista ao jornal New York Post, Trump indicou que o reforço militar faz parte de uma estratégia preventiva. Segundo ele, se não houver acordo com Teherã, os armamentos serão utilizados de maneira muito eficaz. O republicano também declarou que o Irã não tem cartas, além do controle do Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo para o transporte de petróleo. Horas antes, Trump já havia sinalizado a movimentação em uma publicação enigmática na rede Truth Social, de propriedade dele, na qual ele mencionou o rearmamento mais poderoso do mundo. Enquanto isso, no portal Conservatism and Elegance, a informação de que a agência de notícias estatal iraniana Tasnim anunciou que Seyed Kamal Karazi foi despachado para se divertir com 72 virgens no colo do capeta em supostos ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel. O chefe do Conselho Estratégico havia sido entrevistado recentemente pela CNN e já havia sido ferido em ataques anteriores. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou hoje um cessar-fogo de 32 horas para o feriado da Páscoa Ortodoxa. O governo do corrupto Kadadal Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, aceitou a trégua imediatamente e indicou que as negociações para encerrar o conflito avançam. Kirilo Budanov, ex-chefe da inteligência da Ucrânia, afirmou que Moscou também deseja o fim das hostilidades e previu um desfecho rápido para as conversas. A pausa nos combates começa às 4 da tarde de amanhã, dia 11, e termina à meia-noite de domingo, dia 12. Enquanto as armas silenciam temporariamente, o enviado especial de Putin, Kirill Dmitriev, cumpre a agenda aqui nos Estados Unidos. Ele se reúne com membros do governo de Donald Trump para discutir um plano de paz e cooperação econômica. O movimento ocorre logo depois que as tratativas lideradas pelos norte-americanos enfrentavam uma paralisia por causa das crises no Oriente Médio e das tensões envolvendo o Irã. Semana praticamente encerrada e essa edição do CL News está chegando ao fim. E mais uma coisinha. Diante do conflito no Oriente Médio surge uma nova convocação para que toda a esquerdalha imunda do fazendão possa, para variar, fazer algo de útil, perder a vida gloriosa e heroicamente defendendo os valores democráticos e a soberania dos irmãos terroristas da República Islâmica do Irã. Mande seu nome para o terrorista João Pedro Stedley. As inscrições já estão abertas. Não perca tempo. O navio sai do Porto de Santos rumo ao Estreito de Hormuz assim que as adesões forem suficientes para encher a embarcação, financiada com o dinheiro que o Partido dos Traficantes obteve com o Bando Master. Até a semana que vem. O Velho Testamento, as origens da Revolução, a Era de Ouro, o auge do conhecimento, a consolidação, estratégias que funcionam, o renascimento. A nova era começa aqui. Acesse agora 700 gigas para explodir sua cabeça. Escaneie e acesse tudo.